Amado Mestre Jesus, nós agradecemos esta oportunidade que se apresenta para nós, uma vez mais, favorecidos pela Tua misericórdia, para que nos reunirmos para estudarmos a doutrina espírita, hoje, o Livro dos Espíritos. Pedimos a Ti a inspiração, a orientação, o amparo, para que nós possamos realizar o melhor ao nosso alcance. Solicitamos também que esta nossa sala virtual de estudos possa estar conectada à nossa casa, a Fraternidade Espírita Camilo Chaves, para que os modestos estudos aqui realizados por nós possam lá ser projetados, se forem adequados para a aprendizagem dos espíritos que lá se encontram, para que nós também tenhamos vindo direcionado a nós, dos mentores da fraternidade, o fluxo de vibrações positivas, fortalecedoras do nosso trabalho, dos nossos lares, dos nossos corações, para que haja o saneamento amplo do ambiente em que nós nos situamos. Pedimos que as tuas vibrações de amor, de bondade e de misericórdia alcancem os corações que neste momento estão afastados do bem, da ética, do amor, entregues a viciações, a processos violentos, às discórdias, para que nós tenhamos um avanço no programa da regeneração da Terra. Agradecemos a Ti, Senhor Jesus, hoje e sempre. Muito bem, nós vamos então dar continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos, quase que eu falo Apocalipse, do Livro dos Espíritos, pela força do hábito. Ainda no... Agora é o capítulo 3, da volta do Espírito, extinta a vida corpórea, a vida espiritual. A alma após a morte, separação da alma e do corpo, perturbação espiritual. A alma após a morte, questão... Nós já estudamos a questão 149, eu vou lê-la e se passar para a próxima, 150. 149. O que sucede à alma no instante da morte? Volta a ser espírito, isto é, volve ao mundo dos espíritos, de onde se apartara momentaneamente. 150. A alma após a morte conserva a sua individualidade? Sim, jamais a perde. Seria ela se não a conservasse? Como comprova a alma a sua individualidade, uma vez que não tem mais corpo material? Continua a ter um fluido que lhe é próprio, aurido na atmosfera do seu planeta e que guarda a aparência de sua última encarnação, seu perispírito. Nós vamos aprender com o próprio Kardec no livro A Gênese que o perispírito também é estruturado por átomos, ele é eletromagnético, como, por exemplo, afirmam Emmanuel, André Luiz. Então, ele é composto pela energia eletromagnética, aurido na atmosfera do seu planeta, que guarda a aparência de sua última encarnação, seu perispírito. Perispírito que, por exemplo, nós vamos depreender com base no trabalho bem interessante do físico inglês William Crookes, que estudou o fenômeno da materialização e publicou
o resultado do seu trabalho num livro chamado Fatos Espíritas. William Crookes estudou durante 4 anos as materializações que a médium Florence Cook proporcionava. Ela tinha facilidade para deixar exteriorizar o ectoplasma, melhor dizendo, e o espírito Kate King se materializava. William Crookes cortava o cabelo, pesava o espírito, media a pulsação, auscultava os pulmões. E o que isso demonstra para nós? Que o perispírito tem órgãos. Porque se não tivesse órgãos, não teria sentido ter pulsação, pulmão, respiração, etc. Então, o perispírito tem órgãos. O trabalho do William Crookes demonstra isso para nós. E que porque o perispírito é o modelo organizador da forma, por exemplo, na linguagem do professor, pesquisador espírita, se não me falha a memória, esse termo que ele utilizava, Hernani Guimarães Andrade, que também estudou o assunto. B. A alma nada leva consigo deste mundo? Boa noite, Luiz. A alma nada leva consigo deste mundo? Nada, a não ser a lembrança e o desejo de ir para um mundo melhor. Lembrança cheia de doçura ou de amargor, conforme o uso que ela fez da vida. Quanto mais pura for, melhor compreenderá a futilidade do que deixa a Terra. Então é uma aspiração inata o desejo de irmos para um mundo melhor. O desejo de coisas melhores no futuro. É um desejo inato. Esse desejo faz parte daquele determinismo interior que nos impulsiona para frente, para o progresso. E nós sabemos que esse mundo melhor está na razão direta do nosso empenho em nos tornarmos melhores pessoas aqui na Terra. Está na razão direta do esforço pela transformação moral. Está na razão direta do esforço pelo desenvolvimento das virtudes. É isso que vai nos transformar para melhor e já nos colocar num plano melhor desde a existência material. Como é que nós vamos ter a certeza de que estamos num plano melhor, mesmo num mundo complexo como é a Terra? Pelo estado de espírito mais harmonizado, mais equilibrado, mais humilde, mais virtuoso. Isso define que nós já vivemos num mundo melhor. E nós já saímos do mundo de expiações e provas, interiormente falando. E, logicamente, quando desencarnarmos, haverá um ajuste da morada exterior. E quando nós, por exemplo, formos fazer aqueles trabalhos, aquelas excursões nas esferas complexas, nós vamos levar esse mundo para aquelas esferas complexas. Uma presença mais harmonizada junto de espíritos sofredores. 151. Eu vou lendo aqui. Quando alguém quiser falar, é só abrir o som e me chamar, tá? 151. Que pensar da opinião dos que dizem que após a morte a alma retorna ao todo universal? O conjunto dos espíritos não forma um todo? Não constitui um mundo completo? Quando estás numa assembleia, és parte integrante dela,
mas, não obstante, conserva sempre a tua individualidade. Se nós fôssemos, após a morte, desaparecer num todo universal, perder a individualidade, seria a mesma coisa que o nada. Então não haveria sentido em nos dedicarmos aqui a outra coisa que não fosse a satisfação do prazer imediato. Isso é um tipo de materialismo diferenciado, aí com um verniz de espiritualismo. O trabalho que Allan Kardec realizou de pesquisar junto a diversos médiuns, interrogar os espíritos, fazer um controle generalizado e universal, demonstra a individualidade. O nosso modesto trabalho mediúnico também, nas segundas-feiras e na sexta-feira, demonstra a individualidade dos espíritos. Nós temos lidado com inteligências desencarnadas que atestam a sua individualidade por meio do médium. Temos um médium lá extraordinário que tem possibilitado esse trabalho, a identificação de um indivíduo aqui, quem que está comunicando, é uma individualidade que não é a do médium. Por quê? Principalmente na sexta-feira, o espírito fala de assunto, faz citação bíblica desconhecida da médium. Então, isso é uma prova de que ali nós lidamos com uma inteligência independente, conserva, que tem uma individualidade própria, uma personalidade própria. Então, esse é um ponto importante. Nós temos a comprovação, temos tido a comprovação pela coerência do trabalho que temos recebido por intermédio dessa médium ao longo do tempo. Não existe contradição. Se fosse atuação da médium, a médium teria que confiar na sua memória e ela iria se contradizer, ou vocês acham que não? Iria se contradizer. Então a médium ali não tem consciência do processo, ela a experiência tem demonstrado que ela fica em desdobramento e os espíritos assumem ali o controle do corpo pelo perispírito. Então, quando ela retorna, quando nós vamos fazer a nossa resenha ao final da reunião, ela não se recorda de nada. Ela só se lembra de algumas imagens do que ela viu enquanto estava ali separada do corpo físico. Certo? Então, nós temos uma oportunidade extraordinária, estamos tendo uma oportunidade extraordinária de um ponto menor. Nós temos uma comprovação muito, muito robusta. Isso é um investimento que o Alto tem feito no nosso grupamento mediúnico. Quer falar alguma coisa, Luiz? Estou vendo que você está abrindo o som. Sim. Só para lembrar que na própria Bíblia, né, ela nos traz várias provas da individualidade. Só lembrar da transfiguração, no momento da transfiguração, tinham duas ali. Então, se não houvesse, se voltassem com todo, né, que a questão aqui é para acabar com essa dúvida, né, por isso que foi colocada, na Bíblia tem lá, Moisés e Elias estavam lá. Sim. Eram dois indivíduos. Sim. Né? E um pouco. Sim. Pode falar. Não, estou só lembrando desse exemplo, né? E tem vários outros exemplos, né, na própria Bíblia, mostrando que quando Jesus fala da morte de Lázaro e o rico,
Cada um vai para o seu canto, mantendo a sua individualidade, as suas características, a sua personalidade, né? Então fica bem, bem definido esse Sim. aspecto. E nós Acho tivemos esse trabalho de materialização, um pouco depois da partida de Kardec, a experimentação entrou numa outra fase, que foi a etapa das materializações, que se comprovava a individualidade, de forma inequívoca. 152. Que prova podemos ter da individualidade da alma depois da morte? Não tendes essa prova nas comunicações que recebeis? Se não fosseis cegos, veríeis. Se não fosseis surdos, ouviríeis. Pois que muito a miúde uma voz vos fala, reveladora da existência de um ser que está fora de nós, de volta. Acabamos de falar no assunto, não vamos nem repetir, porque nós temos tido essa experiência extraordinária no nosso grupo. Nós temos duas médias, uma não tem podido participar, mas que nos proporcionaram essa experiência extraordinária. Então, temos três, na verdade. Quatro, tá? Nós temos 4 médiums ali que já nos deram essas provas. 2, de uma maneira mais esporádica. 2, de uma maneira muito intensa. E, ultimamente, uma, porque a outra, por questões de particulares, não tem podido participar. Mas quando esteve conosco, nós tivemos provas extraordinárias da individualidade. Porque as duas falam de eventos, de acontecimentos desconhecidos de todos nós ali. Eu, para tomar conhecimento desses eventos, tive que estudar muita coisa para constatar a veracidade. Então vamos ler aqui o que Kardec disse. Os que pensam que pela morte a alma reingressa no todo universal estão em erro. Se supõe que, semelhante à gota d'água que cai no oceano, ela perde ali a sua individualidade. Não, estão certos se por todo universal entendem o conjunto dos seres incorpóreos, conjunto de que cada alma ou espírito é um elemento. Se as almas se confundissem no amálgama, só teriam as qualidades do conjunto, nada as distinguiria umas das outras. Careceriam de inteligência e de qualidades pessoais, quando, ao contrário, em todas as comunicações, denotam ter consciência do seu eu e vontade própria. A diversidade infinita que apresentam, sob todos os aspectos, é a consequência mesma de constituírem individualidades diversas. Se após a morte só houvesse o que se chama o grande todo, a absorver todas as individualidades, esse todo seria uniforme, e então as comunicações que se recebessem do mundo invisível seriam idênticas. Desde que, porém, lá se nos deparam seres bons e maus, sábios e ignorantes, felizes e desgraçados, que lá os há de todos os caracteres, alegres e tristes, levianos e ponderados, etc., patente se faz que eles são seres distintos. A individualidade ainda mais evidente se torna quando esses seres provam a sua individualidade por indicações incontestáveis, particularidades individuais verificáveis, referentes às suas vidas terrestres. É o que nós acabamos de dizer. Também não pode ser posta em dúvida quando se fazem visíveis nas aparições. A individualidade da alma não era ensinada nos era ensinada em teoria como artigo de fé. O Espiritismo a torna manifesta e, de certo modo, material. Então, no tempo de Kardec, ainda as materializações ainda não ocorriam em profusão,
mas ocorriam aparições espontâneas que mostravam a individualidade, como nós constatamos nas reuniões mediúnicas, os médiuns videntes constatam. Nós também, poucas experiências de evidência que tivemos, também constatamos. Então, vamos lá. Comentários. 153. Em que sentido se deve entender a vida eterna? A vida do espírito é que é eterna. A do corpo é transitória e passageira. Quando o corpo morre, a alma retoma a vida eterna. Aqui nós podemos só fazer um pequeno comentário, que é o seguinte. Quando o corpo morre, a alma retorna à vida eterna, mas ela precisa retornar em nova reencarnação, até se purificar. Então, a vida eterna propriamente dita, digna desse nome, é a vida que se inicia para nós após nos tornarmos espíritos puros. Porque aí as reencarnações são voluntárias e missionárias. Enquanto no nosso atual estágio, nós ainda não detemos a vida interior eterna, saneada, que nos liberta para os mundos felizes. Ainda não. 153A. Não seria mais exato chamar a vida eterna a dos espíritos puros, dos que, tendo atingido a perfeição, não estão sujeitos a sofrer mais prova alguma? Essa antes a felicidade eterna. Mas isso constitui uma questão de palavras. Pode ser. Kardec aqui entendeu. Quando Kardec faz essa pergunta, ele entendeu o processo. Por quê? Nós vamos entrar nessa dinâmica de uma vida eterna perene daí por diante quando alcançarmos essa condição de espíritos puros. Porque aí o estado de espírito vai ser inalterável, vai ser permanente. O que vai aumentando exponencialmente é o conhecimento intelectual, as virtudes, consequentemente a felicidade, que tendem ao infinito. Tendem ao infinito. Não vamos alcançar o infinito, porque a infinitude das virtudes pertence a Deus, que é o ser incriado, eterno. Então, entende-se por eterno o que não teve começo, o que não teve fim. Agora, a vida do espírito podemos dizer que é imortal, não terá fim. Muito bem. Essa é a felicidade eterna. Chamai as coisas como quiserdes, contanto que vos entendais. Então é uma questão de nós aqui nos entendemos com os termos. Porque, por exemplo, fazer aqui um exercício. Quando o espírito chega num determinado grau de evolução, um grau de pureza, ele conserva a consciência da sua condição mesmo quando está encarnado. Então não existe diferença de condição mental estando no corpo ou fora do corpo. Então isso que define a vida eterna, aquela vida interior que daí para frente é perene. Então, como nós precisamos reencarnar e passar pela bênção do esquecimento por causa das complexidades do nosso passado, então a nossa vida ainda não é uma vida eterna. Vamos dizer assim, falando em termos de evolução, é uma vida ainda fragmentária. Por quê? Quando nós estamos no corpo, nós até duvidamos da vida espiritual, não é isso que acontece? Temos dúvida, duvidamos,
Por quê? Porque nós não temos a consciência, perdemos a consciência dessa vida. Porque se tivéssemos na carne a consciência dessa vida espiritual, logicamente que teríamos a consciência do que fizemos no passado. Aí para nós seria muito difícil a convivência com determinados espíritos, que é possibilitada exatamente pelo esquecimento do passado. Para desfazer os ódios. Já estudamos isso no Evangelho segundo o Espiritismo. Para desfazer os ódios, os preconceitos, as inimizades. Conseguimos conviver, embora com aquela antipatia, com aquela dificuldade de entrosamento, mas pelo menos nós não nos lembramos do passado. Isso então facilita uma convivência e a construção de um bom sentimento ao longo do tempo. Separação da alma e do corpo, 154. É dolorosa a separação da alma e do corpo? Não. O corpo quase sempre sofre mais durante a vida do que no momento da morte. A alma, nenhuma parte toma nisso. Os sofrimentos que algumas vezes se experimentam no instante da morte são um gozo para o espírito que vê chegar o termo do seu exílio. Isso para os espíritos bons, me parece. Não me parece que seja assim para os espíritos os maus. Não me parece. Apesar de que, por exemplo, no caso de morte violenta por acidente, os espíritos nem sabem que desencarnaram. Eles se veem vivos, fora do corpo, então eles nem pensam que estão fora do corpo. Continuam ali dirigindo o automóvel, indo para onde estavam indo, sem notarem uma diferença. Vão para suas casas, vão conversar com os familiares não ouvem, a ficha custa cair. Que eles estão numa condição diferente. Na morte natural, a que sobrevém pelo esgotamento dos órgãos, em consequência da idade, o homem deixa a vida sem o perceber. É uma lâmpada que se apaga por falta de óleo. Isso acontece com muita gente na idade muito avançada. Por exemplo, dormem e não acordam. Já ficam no mundo espiritual. Outros dão muito trabalho para desencarnar. Aí o sofrimento. Nós temos um exemplo lá no livro O Obreiro da Vida Eterna, de um espírito lá que não queria desencarnar. Foi difícil. Muito apegado à vida material, embora o conhecimento religioso que ele tinha. 155. Como se opera a separação da alma e do corpo? Rotos os laços que a retinham, ela se desprende. A. A separação se dá instantaneamente por brusca transição? Haverá alguma linha de demarcação nitidamente traçada entre a vida e a morte? Não. A alma se desprende gradualmente, não se escapa como um pássaro cativo, a que se restitua subitamente à liberdade. Aqueles dois estados se tocam e confundem, de sorte que o espírito se solta pouco a pouco dos laços que o prendiam. Esses laços se desatam, não se quebram. Então, o Luiz, que é médico, por exemplo, talvez já tenha presenciado pessoas aí que estão desencarnando, aqueles momentos em que elas estão vendo já os espíritos estão ali presentes, depois ele não os vê mais. Não sei se o Luiz já teve essa experiência, que nós aí, de vez em quando, de que temos notícias
ocasionalmente. Já teve uma experiência desse nível aí, Luiz, com moribundos? O que eu me lembro mais é relato da pessoa começar a ver, né, entes queridos, né? Quando começam a relatar que parente tal esteve aqui hoje, né? E aí você começa a perceber esses fatos. Tem um livro muito interessante, não é espírita, A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. É uma médica que trabalha com cuidados paliativos, lá em São Paulo. Trabalha no hospital. Aqueles pacientes que são diagnosticados com doenças terminais são aqueles pacientes que estão sendo acompanhados, sendo tratados, chegam na fase que não tem mais o que fazer e a pessoa clinicamente não consegue ficar em casa. Internava, dava todos os cuidados para aquelas pessoas, né? Não havia eutanásia nem nada, morria naturalmente. Então, ela descreve, que é importante, quando a gente lê na literatura espírita, a importância de não se, igual no Obreiro de Vida Eterna, tem um outro livro, a importância de não se adiantar, né, a morte de ninguém, esperar, quando se fala em questões de minutos, segundos, ela narra, cara, o quanto era importante, o quanto de coisas que se solucionava em 30, 40 ou 60 dias no final de uma vida que não se fez ao longo de anos, sabe? A gente percebe ali a importância disso. E aí a manifestação do próprio doente, né? Relatando isso. Começava a ver parentes, uma mudança de comportamento, às vezes. Mas o mais importante que eu percebi nesse livro é o quanto foi importante, não só para quem estava indo, como para quem estava ficando, para aqueles que souberam aproveitar. Acho que isso que é importante a gente ter em mente, né? E nem Sim, sempre a gente aproveitar esses momentos, né? sim, sem Até dúvida. pela, até pela falta de educação da maioria das pessoas no âmbito espiritual, né? De fato, é interessante esse relato aí, dessa experiência É. médica aí. E hoje também temos também aquela experiência de quase morte, que também tem sido muito, muito estudada e trazem também muitas informações interessantes. Uhum. Então, Kardec diz o seguinte: durante a vida, o espírito se acha preso ao corpo pelo seu envoltório semimaterial ou perispírito. A morte é a destruição do corpo somente, não a desse outro invólucro, que do corpo se separa quando cessa nesse a vida orgânica. A observação demonstra que, no instante da morte, o desprendimento do perispírito não se completa subitamente, que, ao contrário, se opera gradualmente e com uma lentidão muito variável conforme os indivíduos. Em uns é bastante rápido, creio que naqueles em que há um progresso moral já mais avançado deve ser rápido, podendo dizer-se que o momento da morte é mais ou menos o da libertação. Em outros, naqueles, sobretudo, cuja vida foi toda material e sensual, o desprendimento é muito menos rápido, durante algumas vezes dias, semanas e até meses, o que não implica existir no corpo a menor vitalidade, nem a possibilidade de voltar à vida, mas uma simples afinidade com o espírito, afinidade que guarda sempre proporção com a preponderância que durante a vida o espírito deu à matéria. Então a questão do materialismo, do apego ao corpo, do apego à vida, é um fator preponderante que vai prolongar esse desligamento.
Assim como o suicídio voluntário também prolonga o desligamento. E, geralmente, no caso do suicídio voluntário, o espírito fica ali preso àquela situação difícil durante o tempo que faltava para terminar aquela existência. É o que nós aprendemos, tanto estudando a revista espírita, quanto as obras psicografadas. Temos, já fizemos uma palestra sobre o suicídio, nos utilizamos de textos da revista espírita, em que os espíritos falam isso lá. Ô, Júlio, Diga, Luiz. nesse aspecto aí do suicídio que você está falando, uma vez me ouvi uma palestra também, a pessoa falando que tem a ver com o tanto de fluido vital que aquela pessoa ainda tinha, porque como ela se matou, ela ainda tinha um fluido vital para ser gasto, né? E aí essa carga de fluido vital seria uma explicação, às vezes assim, técnica, né? Para explicar essa presença do espírito no ambiente. Sim, exatamente. Tem que esgotar o fluido vital. Por isso que ela fica ali retida, naquela situação difícil, difícil. Uhum. Até porque o mal é o seu próprio remédio. O suicídio é antinatural. Então, ninguém vai encontrar felicidade no suicídio, porque ele é contra a lei da natureza. A pessoa quer se aniquilar, se extinguir. Isso não é possível. Somos imortais. E então a própria experiência dolorosa que o suicida vive tem o objetivo de ser um antídoto contra novas tentativas futuras, que vai ficar ali um subconsciente, uma lembrança desagradável ali. É, é com efeito racional conceber-se que, quanto mais o espírito se acha identificado com a matéria, tanto mais penoso lhe seja separar-se dela. Ao passo que a atividade intelectual e moral, a elevação dos pensamentos operam um começo de desprendimento, mesmo durante a vida do corpo, de modo que, em chegando à morte, ele é quase instantâneo. Tal resultado dos estudos feitos em todos os indivíduos que se tem podido observar por ocasião da morte. Essas observações ainda provam que a afinidade persistente entre a alma e o corpo em certos indivíduos é às vezes muito penosa, porquanto o espírito pode experimentar o horror da decomposição, que é o caso do suicida, por exemplo. Ele experimenta o horror da decomposição, porque ele está ligado ali magneticamente àquele corpo. Este caso, porém, é excepcional e peculiar a certos gêneros de vida e a certos gêneros de morte. Então, o que nós estamos aprendendo aqui com Kardec? Que tem determinado tipo de vida, de existência, em que, mesmo não tendo cometido suicídio, o espírito pode experimentar o horror da decomposição, pelo apego à vida material, aos sentidos, à sensualidade, a todos os prazeres orgânicos, por exemplo. Então, porque no caso dos suicidas é regra geral, tem exceções, mas a regra é geral, como nós já temos aprendido aí na literatura. Aqui, ó, verifica-se com alguns suicidas, por exemplo, né? A experiência demonstra que não é só com alguns suicidas, não, só com muitos suicidas. Comentários? 156.
A separação definitiva da alma e do corpo pode ocorrer antes da cessação completa da vida orgânica? Pode, assim, hoje nós temos, no tempo de Kardec não acontecia isso, mas hoje nós já sabemos que as pessoas são mantidas vivas por aparelhos, muitas vezes o espírito não está ali mais, já partiu. Na agonia, a alma algumas vezes já tem deixado o corpo, nada mais há que a vida orgânica, perceberam? Então hoje nós temos condições de manter essa vida orgânica por equipamentos. Então se mantém ali uma vida orgânica em que o espírito já não está mais ali, perceberam? O homem já não tem consciência de si mesmo. Entretanto, ainda lhe resta um sopro de vida orgânica. O corpo é a máquina. O corpo é a máquina que o coração põe em movimento. Existe, enquanto o coração fascicular nas veias, o sangue, para o que não necessita da alma, tá vendo? Então, o elemento, a máquina, pode manter o coração funcionando, a circulação funcionando, e o espírito já, ó, tchau, amigo, fui. Certo? Aí fala pro médico assim, vai que eu tô te vendo. Tá certo, Luiz? Eu falei alguma bobagem aí. Eu fico lembrando, formei e comecei a trabalhar em hospital, aí eu estava, não tinha formado. Estava começando a residência de clínica médica, aí eu estava num plantão no CTI. Eu lembro até hoje, cara, eu estava chegando, aí os médicos lá estavam socorrendo uma moça, e vi isso, aquilo, aí ela movimentando, ela morreu. Né? Eu fiquei pensando, fiquei olhando assim, naquele tempo eu não era espírita, não. Eu fiquei olhando aquele corpo ali, falei, gente, que coisa estranha, né? Há um segundo atrás, essa mulher estava cheia de vida, mexendo, tal, e agora está aqui esse corpo paradão. Fiquei olhando, pensando naquela situação. Eu achei muito, me marcou assim bastante, mas não progredi nesse aspecto, não. Estou só por aí mesmo. É uma experiência interessante. O que está faltando aí que o corpo ficou paralisado? Pois é, E o corpo fica até mais pesado depois, dizem que fica mais pesado depois, não fica? fica. É a vitalidade, né? É algo Porque interessante. o corpo sem o espírito, você pode mantê-lo artificialmente, né? Agora, o espírito não fica mais ali, não tem como ele ficar ali, Não, não havendo vida orgânica, né? É o que a gente aprende, né? sim, sim. Hoje, inclusive, por ocasião aí desse transplante que foi feito, um transplante de rim de porco, foi feito num indivíduo, eu estava aí, eu estava vendo a reportagem, eles disseram que tem pessoas que morrem, tem morte cerebral, e eles mantêm o corpo vivo ali para fazerem experiência de transplante Sim, nesses indivíduos com morte cerebral, para depois uhum, aplicar na pessoa. Não sei se você viu isso, Luiz. sim. Então, E eu também, certamente o espírito já foi embora, o corpo está ali sendo utilizado de uma maneira nobre para salvar outras vidas. sim, Eles fazem a cirurgia, colocam. Teve um, por exemplo, que eles deixaram um rim de um animal de fora. Estava ligado na veia, mas estava fora do corpo ali, na contato com a pele, para eles verem ali o funcionamento, entendeu? entendi. Então, vai ser Ô, algo Júlio, macabro, mas é uma experiência para o bem da humanidade. Diga lá, quem foi que me chamou? fui eu que falei. Teve um dia que eu levei uma pessoa que era estudante
especialista nessa área ali no Hospital das Clínicas. Ela me falou sobre isso mesmo. Travou? Sim. Não, Oi. pode continuar, voltou. Tá. E ela me falou que, assim, ela até me convidou para participar. Tem uma apresentação, você participa de algumas palestras lá dentro para você doar o seu corpo, nesse caso, por exemplo, para que eles possam fazer pesquisa exatamente referente a isso. Não sei, ela me falou lá de dentro, eu nunca comprovei, então, mas pelo que você está falando aí, bate muito com isso que ela me falou. Ela até me convidou para isso, se eu gostaria de doar o meu corpo para que fossem feitos estudos, no caso de uma morte cerebral. Sim. Sim. Quando eu vi esse transplante, eu lembrei do mundo da regeneração. Eu falei, gente, olha como é que a tecnologia está avançando. Porque lá na frente é provável que as pessoas ainda precisem, por algum motivo, Sim. vir. Sim. Porém, eles não vão precisar sofrer o que hoje sofremos, aqueles que às vezes ficam 30, 40 anos numa máquina de diálise, Sim. né? Analisando 3 vezes por semana, 4 horas por dia, um sofrimento enorme, né? Sim. Cuidado que lá na frente, meu rim, pá, que for. Aí vem cá que nós temos um outro. Sim. E eu pensei uma outra coisa também, conjugando essa ideia, porque lá na frente, porque se isso acontecesse hoje, se a gente tivesse hoje um rim fácil para transplantar, um fígado fácil para transplantar, o que eu ia fazer? Eu vou me esbanjar, porque se o meu órgão acabar, eu troco por um outro. Aqui, vem cá, vou na loja ali, pego um outro fígado, põe aqui, um outro rim, põe aqui, faço, entendeu? Sim. Então, tem que ser lá na frente, porque aí você vai ter essa facilidade, Sim. mas normalmente você não vai abusar dessa facilidade, Claro, lógico. É né? outro, é outro tipo de humanidade. É. Isso mesmo. 157. No momento da morte, a alma sente alguma vez qualquer aspiração ou êxtase que lhe faça entrever o mundo onde vai de novo entrar? Muitas vezes a alma sente que se desfazem os laços que a prendem ao corpo. Emprega então todos os esforços para desfazê-los inteiramente. Já em parte desprendida da matéria, vê o futuro desdobrar-se diante de si e goza por antecipação do estado de espírito. Esse me parece ser o caso de espírito que já tem um certo grau de progresso moral, que já vão entrever a felicidade que os aguarda. Então ele quer apressar essa felicidade. 158. O exemplo da lagarta, que primeiro anda de rastos pela terra, depois se encerra em na sua crisálida, em estado de morte aparente, para enfim renascer com uma existência brilhante, pode dar-nos ideia da vida terrestre, do túmulo e, finalmente, da nossa existência? Pode dar-nos ideia da vida terrestre, do túmulo e, finalmente, da nossa existência? Uma ideia acanhada. A imagem é boa, todavia, cumpre não seja tomada ao pé da letra, como frequentemente vos sucede. Dá para dar um vislumbre, mas não é a imagem perfeita. Não é porque a imagem aqui é excelente, né? Sim, É uma lagarta e vira uma borboleta. Olha que beleza. Só que sim. aqui para o túmulo não vai ser bem assim, né? Não. Muita gente tem muita surpresa desagradável. Pois é. Vai virar um besouro. 159. Que sensação experimenta a alma no momento em que reconhece estar no mundo dos espíritos? Depende. Se praticaste o mal, impelido pelo desejo de o praticar, no primeiro momento te sentirás envergonhado de uma vez praticado. Isso se você tiver uma certa ética. Porque aqueles que não têm nenhuma ética, eles não. Como nós vemos na reunião mediúnica, eles não estão nem aí. Eles continuam praticando mal. Porque
Isso que lhes dava prazer e alegria. Com a alma do justo, as coisas se passam de modo bem diferente. Ela se sente como que aliviada de grande peso, pois que não teme nenhum olhar perscrutador. Lembrando aqui que o justo aqui também é aquele também que ainda não sendo totalmente aperfeiçoado, mas ele já está no processo de luta para melhorar. Então ele é um justo, está no processo. Então ele vai chegar no mundo espiritual sem temer nenhum olhar. Olha, eu fiz o que eu pude fazer, estou no meu esforço. Por isso que eu fui duro ontem com aquele espírito lá na reunião. Porque nós estamos nos esforçando. O que ele fazia quando estava na carne? Ele se preocupava com alguma ética em se transformar? Estava ali um ano observando a reunião. Qual que era o objetivo dele? Para ver se nós estávamos progredindo. Estava aproveitando para progredir? Não. Então ele estava ali para tumultuar, para causar confusão, intriga. Então nós temos que ficar esperto, que é para não entrar nessa. No prolongar um diálogo com um espírito que não quer se instruir, ele quer tumultuar. Então a gente corta logo o barato desse espírito. Ele está fora de foco. Eu tenho que fazê-lo voltar para o foco dele. 160. O espírito se encontra imediatamente com os que conheceu na Terra e que morreram antes dele? Sim, conforme a afeição que lhes votava e a que eles lhe consagravam. Isso vale tanto para o bem quanto para o mal, tá, pessoal? Tanto para o bem quanto para o mal. Então, na nossa experiência na reunião mediúnica, nós temos lá uma experiência concreta. Muitos espíritos não se encontram com seus familiares depois da morte. Com quem que eles encontram? Com aqueles que eles atraíram, com os quais eles passam a conviver. Nós perguntamos assim: onde estão seu pai, sua mãe? Eu não sei, não vi. Por quê? Porque a afeição deles, de fato, era por outros. Era por outros. Como eles praticavam mal, eles se associavam aos desencarnados que gostam de praticar o mal. Diga lá, Fernando, você abriu o som? Não, não, não. Muitas vezes aqueles seus conhecidos o vêm receber a entrada do mundo dos espíritos. Vale para o bem quanto para o mal. Vamos sempre lembrar disso aqui. E o ajudam a desligar das faixas da matéria. A turma da complicação vai te ajudar a desligar, vai te levar, sabe para onde? Não é para um lugar muito agradável, não. É aquele lugar que está condizente com o seu estado de espírito. Encontra-se também com muitos dos que conheceu e perdeu de vista durante a sua vida terrena. Vê os que estão na erraticidade, como vê os encarnados e os vai visitar. Alguém quer acrescentar algum comentário? Fala aí, Luiz. Esclarecer. Essa última frase vê os que estão na erraticidade. Então, o cara desencarnou, os demais. Sim, né? que estão abaixo. Como vê os encarnados. Né? Sim. Então, e os vai visitar. Eu vou visitar um desencarnado também. Os que estiverem no mesmo grau de evolução, porque os que estão acima, ele não vai ver. Então, se ele vai visitar, é porque esse espírito está num determinado local. Sim. Determinado local. Porque tem pessoas que acham que você vai para o mundo espiritual, ali não vai ter nenhuma construção, não vai ter nada. Então você vai encontrar com todo mundo. Não tem
limitação, hein? Pois é, acontece justamente essa ideia que eu lembrei de um Sim. colega nosso Que que gosta muito de bater nessa é, tecla. pois é, mas aqui fica meio esquisito, né? Se ele vai visitar é porque esse espírito está num determinado lugar e não tá por aí, vamos Não está dizer. não tá visível para ele, não está acessível. Pois é, Ele vai ter que se locomover até lá e visitar, pô. é. Por que ele não tá vendo? Se está todo mundo misturado ali naquele lugar amorfo, totalmente sem graça, Uhum. não é? Pois é. Então, assim, é uma falta de. Porque as pessoas têm que entender. Nós aqui estamos convivendo na matéria, com objetos, coisas pessoais. Nós não vamos dar conta de viver num ambiente sem nada que não seja familiar. Como assim? Certo? Não tem como. Então é preciso ter, sim. É por isso que tem as construções, tem as elaborações, sim. Uhum. O próprio Kardec, nas próprias experiências que Kardec participava, os espíritos manifestavam com relógio, com piteira, não acontecia, cigarrilho, não acontecia isso. Sim. São objetos e coisas. Se tem as pequenas, tem as grandes. Vamos lá. 161. Em caso de morte violenta e acidental, quando os órgãos ainda se não enfraqueceram em consequência. A última pergunta, tá? Em consequência da idade ou das moléstias, a separação da alma e a cessação da vida ocorrem simultaneamente? Geralmente assim é, mas em todos os casos, muito breve é um instante que medeia entre uma e outra. Nós temos aí, visto que no caso de morte violenta, até pelos relatos de pessoas, por exemplo, que acidente em estrada, é muito comum no acidente em estrada o motorista parar porque a pessoa acidentada sinalizou para ele parar para socorrer. Aí quando ele vai lá socorrer, aquela pessoa que sinalizou para ele está lá morta. Esse relato é muito comum. Então, já se desprendeu. Houve aquela ruptura ali, vamos colocar assim, instantânea. Instantânea. Geralmente, tanto que ele diz assim, ó, vamos repetir a pergunta? Em caso de morte violenta e acidental, quando os órgãos ainda não se enfraquecerem em consequência da idade ou das moléstias, a separação da alma e a cessação da vida ocorrem simultaneamente? Geralmente assim é o que a experiência demonstra. Mas em todos os casos, muito breve é o instante que medeia entre uma e outra. Então é muito rápido realmente esse, no caso de morte violenta não provocada, amigos. Porque quando é provocada é suicídio, aí é diferente. Comentários? Luiz, Fernando, Hernani. Muito bem, nosso tempo está esgotado. Como não temos mais comentários, seguindo aí a sequência natural da ordem alfabética, hoje é o Hernani fez a peça semana passada, foi, Hernani, com você? Você fez não, da semana passada foi o Arthur. Então, depois do Arthur seria o Hernani. Eu já sabia que era eu. Certo. Pela última que eu participei, eu já estava fazendo a contagem aqui. Então, podemos encerrar com a prece? Sim.
Então, agradecendo ao Mestre Jesus pelo estudo dessa noite, pelos esclarecimentos, saibamos aproveitar essas oportunidades na nossa caminhada. E pedimos, Senhor, aqui, que estejamos aqui sempre, juntamente com os benfeitores espirituais, para os esclarecimentos e aprendizado, que essas energias aqui, Senhor, possam só levar aos nossos irmãos que mais necessitam, Senhor, neste momento. Agradecemos, Senhor, pela nossa casa Camilo Chaves, pedimos por todos os trabalhadores ainda que não se concretizaram, firmaram raízes nos seus grupos de estudos, para que eles possam, Senhor, todos nós, refletirmos, apoiarmos uns aos outros e nos beneficiarmos, Senhor, com a Tua presença constante em nossa vida. Que a Tua luz esteja sempre conosco, hoje e sempre. Obrigado, Senhor. Que seja.